Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Bem, estamos agora concluindo a leitura da nossa segunda semana, onde lemos de Gênesis capítulo 13 ao capítulo 33. Daqui a pouquinho estaremos concluindo o livro de Gênesis, entrando ali em Êxodo, semana que vem. Muito bom, né? Estarmos lendo as Escrituras, né, diariamente, e logo, né, fechando o ano, concluindo a leitura da Bíblia. Muito bom, né, meus irmãos? Bem, vimos na leitura da semana passada o chamado de Deus a Abraão. Saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Então, esse chamado marca o início de uma jornada de fé, que culminaria na formação de um povo separado para Deus. Bem, talvez você escute aí o galo cantando. No vizinho tem alguns galos ali, galinhas, e não tem horário não. É o dia todo, às vezes até de madrugada ali. Então, não reparem. Espero que, espero que não incomode. Bem, então vimos que até então era Abrão, e ele deixou tudo para trás, confiando ali na promessa divina. Essa promessa divina incluiria ali bênçãos extraordinárias, uma descendência numerosa como as estrelas do céu, uma herança eterna na terra de Canaã, e ser uma bênção para todas as famílias da terra. Um ponto que muito interessante, que passa desapercebido em português, mas em hebraico é de surpreender, gostaria de mostrar para os irmãos, até porque tem pontos como esse que são importantes de identificarmos durante essa leitura da Bíblia em um ano. Gênesis 12, verso 5. Está escrito assim, na versão King James atualizada. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Eu gostaria de mostrar aqui é esse trecho aqui, todos os escravos comprados. Ok? Esse trecho, todos os escravos comprados, essa palavra que escolheram para colocar em comprados, em hebraico, é o verbo yassá, título ali em hebraico assu, que tem um sentido de fazer, preparar, adquirir. E a palavra ali que usaram para escravos não tem, digamos que, ligação nenhuma no hebraico. Os tradutores deram uma interpretação ao texto, perdendo ali a sua literalidade. As escrituras são cheias de mistérios. E quando um tradutor, querendo dar uma ajudinha, querendo trazer ali a sua interpretação, em alguns momentos perde-se ali a essência do texto. Alguns mistérios que podem estar por ali, de repente, podem ser perdidos. É óbvio que os tradutores não fazem isso por mal. É para nos facilitar, ok? Mas alguns desses mistérios acabam sumindo ali. Eu vou mostrar para os irmãos como está esse texto em hebraico. Vou colocar aqui. Certo. Então vocês viram essa tradução King James atualizada. E aqui em hebraico temos esse trecho aqui, Veter hanefesh asher asu. Literalmente, nesse trecho aqui, é uma coisa curiosa. Vou colocar aqui de novo no slide. É uma coisa curiosa. Literalmente, Veter hanefesh asher asu. Significa e as almas que fizeram. Literalmente. Seria uma tradução literal do que está escrito. Mas por que alguns tradutores acabam optando por traduzir de uma forma diferente? Quando em alguns momentos a tradução literal
para eles não tem sentido. Está escrito assim por algum motivo, mas o tradutor não conseguiu alcançar uma compreensão, ou acha que a compreensão está difícil dessa forma, possa demonstrar ali um duplo sentido, uma dificuldade ao leitor. Então ele dá ali uma adaptada a fim de facilitar que venhamos a alcançar a compreensão que o próprio tradutor teve. Ok? Então, com isso, surgiu a palavra escravos, que não existe ali. Bem, na Septuaginta, deixa eu colocar aqui novamente. Na Septuaginta, meu grego não é muito legal, mas esse trecho aqui, ó. E nesse trecho aí está escrito Passam, Pisuken, Hen, Exanto. Então, o que significa, né? Analisando no grego, né, da Septuaginta, nós temos essa palavra Pisuken, que remete ali ao sopro de vida, a alma. Na etimologia da palavra, inclusive, a origem ali do grego antigo, a palavra psique. Psique, né, Platão, Aristóteles, eles atribuem, né, o sentido de razão, a mente, a consciência. Inclusive é da onde vem o termo psicologia, né, o estudo da mente. Então, isso estamos vendo a questão, né, da alma. Né? E a outra palavra, né, nós temos aqui exanto, né? Então, a gente não vê aqui nenhuma margem, né, para falar aqui sobre escravos. Poxa, estou falando aqui de pessoas, almas, né? Então, em momento algum, dá uma possibilidade de você pensar aqui que podem ser escravos analisando o texto, ok? E a tradução mais fiel, literal, é as almas que fizeram. Mas, realmente, fizeram almas? Como assim? Se formos pela literalidade, caramba, Abraão, ele foi o primeiro ganhador de almas. Olha que interessante, né? Possivelmente ali, no contexto histórico, fugindo do espiritual, partindo para o mundo físico, possivelmente queria mostrar ali que ele não estava sozinho com Sara, que estava ali com servos, com outras pessoas que estavam acompanhando eles. Agora, não podemos perder a essência, a espiritualidade do texto. Então, se o texto no original está escrito assim, não podemos perder a sua literalidade, ok? Não podemos compreender assim como o tradutor da King James, mas é importante que vocês entendam e aprendam, né, fazer comparações entre traduções diferentes para não perdermos essa essência que está ali, né, de mistérios, né, escondidos ali nos textos. Okay? Eu escolhi essa King James atualizada apenas como exemplo, né, para destacar que os irmãos vejam que é importante quando nós estudamos as Bíblias, precisamos comparar diferentes traduções. Quem conhece ali hebraico, aramaico, grego, tem obviamente uma vantagem, né, que é enorme. Então, se eu for olhar, por exemplo, para a Bíblia King James Fiel, 1611, né, uma tradução mais antiga, você vê que não perdeu a essência. É uma tradução literal. Okay? Essa daqui é até mais. É King James mais original, digamos assim. Está escrito: e as almas que eles tinham obtido. E está dentro dali do verbo, né? Então o verbo, ele permite você usar a palavra obter, certo? Então yassá fazia, preparar, adquirir. Então adquirir, obter. Então a gente vê que está dentro ali do verbo. E para mim, essa é uma tradução melhor. Só que realmente, as almas que eles tinham obtido, como assim? Eles compraram pessoas, essas pessoas foram acrescentadas a eles de alguma outra forma. Então, o tradutor querendo dar uma ajudinha, ok? Então, numa dessas versões atualizadas, eles vão facilitando para o leitor, e com isso perde-se ali aquelas nuances do texto original. Então, por um lado, facilita a leitura, e para o outro, né, acabamos perdendo alguns detalhezinhos que podem ser
bacanas, né, para um entendimento mais profundo, sem desmerecer as traduções modernas, ok? Lembrando que os tradutores querem facilitar, ok? E, infelizmente, é normal, né, que isso venha acontecer. Então, sempre que possível, vamos comparar ali as traduções, olhar o original, porque entender essas diferenças enriquece ali a nossa visão, certo? Eu preferi começar por esse ponto porque é importante que vocês tenham isso em mente durante a leitura da Bíblia e acompanhando os estudos aqui, certo? Então, olhando ali na versão King James fiel, a mais antiga, você vê que a interpretação do tradutor, ela é a mesma. As almas que eles tinham obtido é a mesma. Tá falando sobre que eles adquiriram pessoas, eles compraram pessoas, fizeram ali escravos. Só que a tradução está mais fiel, de fato, ao texto hebraico, aos originais. É uma tradução possível, certo? Mas está dentro do hebraico. E ao mesmo tempo não foge também você a entender o mistério ali dentro do texto. Aí numa versão atualizada o que eles fazem, isso aqui está um pouco difícil de entender, então vamos facilitar. Então os escravos que eles compraram, os escravos adquiridos, outras traduções da Bíblia mantêm também a palavra almas, mas usando a palavra comprados, adquiridos. Então aqui só para exemplificar, Corrigida Fiel 2007. Então aqui fala as almas que lhes acresceram. Excelente tradução também. Almeida século 21 já fala as pessoas que haviam comprado. Então a gente vê que a palavra Hanefes traduziram como pessoas e Assu como comprado. Então você vê que o entendimento parecido com a King James, mas aqui sem usar a palavra escravos. A versão atualizada, revista, né, a Almeida Revista Atualizada, pessoas que lhes acresceram também. Então, vê que as versões João Ferreira de Almeida, né, mantém-se ali um padrão, né? Pessoas que lhes acresceram, as almas que lhes acresceram, então sempre esse padrão. Ok? Então, espero que os irmãos tenham, né, entendido, para iniciarmos aqui bem a nossa leitura e para vocês entenderem como é importante, muitas das vezes, principalmente em casos ali mais polêmicos, de abrirmos traduções diferentes e analisarmos, sempre que possível, com atenção ali aos originais. Amém? Então, vamos partindo agora do capítulo 17, né? Abraão, ele tinha ali 99, né? 99 anos e Deus lhe apareceu ali como o El Shaddai. Desculpa, fizeram um barulho numa obra aqui ao lado e me desconcertou, que espero que o barulho não esteja incomodando os irmãos. Até numa igreja que tem aqui ao lado de casa. Iniciaram uma obra aqui agora. Bem, então Abraão tinha ali 99 anos e Deus lhe apareceu ali como o El Shaddai e ordenou: anda na minha presença e ser íntegro. Obviamente, essa revelação aqui trouxe uma nova dimensão, né, para a aliança. E que o nome de Abraão ele é mudado, o nome de Sarai é mudado para Sara. A gente vê que a circuncisão ela é instituída. Deixa eu ver aqui se tem alguns pontos que eu vou pular para a gente conseguir avançar um pouco mais rápido. Então Deus falou: Ani El Shaddai. Interessante que a palavra Shaddai, a gente vira aqui, Shaddai são 3 letras hebraicas, Shin, Dalet e Yud. E é interessante que, tentando ali entender o que significa essa palavra Shaddai, a etimologia, enfim, é uma palavra ali muito, muito rica. Nós temos ali várias possibilidades de entendimento. A própria raiz, né, que fala Shad,
A gente vê sobre a questão de peito, amamentar, ou seja, El Shaddai é o Deus que sustenta, é o Deus que amamenta, que supre as nossas necessidades. Por outro lado, a gente vê como um acróstico. Se eu pegar cada letra que forma a palavra Shaddai, lembrando que a palavra, que a leitura do hebraico é da direita para a esquerda, então nós temos aqui Shomer Daltot Israel, que significa o guardião das portas de Israel. É bastante interessante, né, quando a gente faz essa análise no hebraico, né, acaba enriquecendo bastante. Deixa eu ver aqui se... Ok, aqui nós estamos vendo então a mudança do nome, então não mais se chamando Avram, mas agora chamando de Avraham. Então a gente vê que o nome não mais Abrão, mas Abraão. A palavra Avram tem muito a ver com... no hebraico é literalmente ali pai elevado, mas a origem do nome possivelmente tem a ver com o local de nascimento de Abraão, que ele nasceu em Aram. Então, Avram, possivelmente ele pegou na raiz de Arão, o pai de Aram. E agora, quando muda-se para Avraham, está pegando a origem ali de nações, né, povos, uma multidão. Então ele agora passou a ser um pai não só de Aram, ou não um pai elevado, mas um pai que é um pai de todos, um pai de todas as famílias da terra, de todos os povos, um pai de uma multidão. Então a gente vê como é enriquecedor essa análise. E o próprio texto ele fala sobre isso, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então o próprio esclarecimento do hebraico já é posto aqui. Já Sarai, a palavra Sarai significa minha princesa. Então é um negócio mais pessoal. Então, a partir do momento que muda para Sara, no hebraico a diferença é que sai o izinho e entra o H, Sara. Então ali já é a princesa, não é mais uma princesa exclusiva, né, de Abraão, mas agora ela é princesa, né, a matriarca, a princesa de todos. Então, bastante interessante. Aqui mostrando, né, quanto à mudança do nome, então a gente vê que acrescenta-se a letra Re em hebraico, né, que é a letra H, né, no alfabeto latino. Certo? Então, vamos avançar aqui. Outro ponto bastante interessante, vimos aqui sobre a mudança do nome. Né? A mudança do nome significa transformação espiritual, missão divina. Então, tudo isso ali na Bíblia que a gente vê que recebe uma missão muito importante, recebe-se ali um novo nome. Temos o exemplo de Jacó, passou a se chamar Israel. Temos o exemplo de Oséias, que passou a se chamar Josué. Esse já tem uma questão muito profética. Então, mais para frente, iremos ver a ligação com esse nome em hebraico Josué com o nome Jesus. Já soltando um spoiler aqui, o nome em hebraico é o mesmo. Né? Tem uma questão de diferença ali apenas de época, né, para a pronúncia antes do cativeiro babilônico e posterior ao cativeiro babilônico. Mais para frente veremos. No capítulo 18, vamos ver sobre a hospitalidade de Abraão. Segundo a tradição judaica, apenas 3 dias depois de realizar a circuncisão, fez a circuncisão já idoso, normalmente se faz ali no 8º dia do nascimento. Né? Sendo bebê, não sente ali dor, ainda é um negócio ali mais sensível, mais tranquilo para amenizar a dor. A partir do momento que a pessoa é adulta, a dor da circuncisão, né, é enorme. A pessoa fica ali, pelo menos os 3 primeiros dias dizem que é de muita dor, mas alguns ainda questionam a questão do incômodo, que às vezes dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, às vezes até 1 mês ou mais de 1 mês. Okay? E a gente vê que ele está no tempo da dor mais intensa depois do procedimento, e aí o Senhor aparece a Abraão no carvalho de Moré. É até
Importante dizer aqui que em algumas traduções vai trazer carvalhais de Mamre. Então são dois nomes possíveis em português, carvalho de Moré ou carvalhais de Mamre. Em hebraico é literalmente Moré, mas a gente vê muito isso acontecendo na Bíblia. Em alguns momentos temos formas diferentes de se falar um nome. Às vezes um tradutor tem uma opção, outro diz outra. Nós vemos, por exemplo, isso com Coré e Corá. São dois nomes para a mesma pessoa. Nós temos Mordecai e Mardoqueu, dois nomes para a mesma pessoa. Então, às vezes acontece. Então, Carvalho de Moré e Carvalhais de Mamre é o mesmo lugar, certo? Então, uma tradução vai usar um nome, outra usa outro nome. Então, apesar do desconforto, Abraão ele corre para preparar ansiosamente uma refeição para os 3 convidados misteriosos ali que apareceram no calor do deserto. Conta a tradição que Abraão ele plantou um pomar de árvores frutíferas no meio do deserto. Sabe para quê? Para deleite dos viajantes. Fala-se ali muito na tradição judaica sobre a hospitalidade de Abraão. Ele oferecia alimento, ele oferecia água e ele pregava sobre um único Deus. Na época, as pessoas já haviam, conforme vimos no estudo anterior, já estavam caminhando para a idolatria. Vimos ali na Torre de Babel, que iniciou ali a idolatria no mundo, as pessoas foram dispersas e Deus vai e chama Abraão. E Abraão, nesse período de muita idolatria, ele passou a pregar sobre um único Deus. E é dito pela tradição que todos os dias, ali por volta do horário do almoço, ele sentava-se ali na entrada da sua tenda e aguardava os viajantes. E ele pensava ali, se ao menos um viajante passar, eu quero convidá-lo para uma refeição. O maior prazer de Abraão era ali oferecer uma refeição para alguém faminto. Então ele era bondoso para com todos. E quando os seus convidados terminavam de comer, Abraão ensinava sobre Deus, aquele que criou o mundo e que cuida de cada ser vivo nele. Muito interessante, né? Então é isso que conta a tradição judaica. E aí, no terceiro dia após sua circuncisão, ainda fraco ali, convalescendo ali da dor, apesar disso, na hora da refeição, ele se senta na frente da tenda, como de costume, e aí vamos ver, o desenrolar, do banquete com esses 3 homens, E com isso nós vamos ver que esse momento se destaca pela hospitalidade de Abraão, que é uma virtude aqui central de Abraão. Ele oferece o melhor que ele tem, ensinando aqui sobre um Deus único, e a promessa do nascimento de Isaac foi reafirmada nessa ocasião, ok? Inclusive, vamos ver que Sara riu ao ouvir a promessa. Então, mostra, às vezes, a dificuldade humana em crer no impossível. Mas Deus afirma ali, há algo impossível para o Senhor? Isso aponta para a fé que Abraão teria ali. Olha só, hein? Meus irmãos, depois entramos no texto que fala sobre Sodoma e Gomorra. Vamos ver que Abraão ele intercede pelas cidades, mostra ali preocupação com a justiça divina e fala: não destruirás o justo com o ímpio? Em uma sequência ali de perguntas hipotéticas e respostas, Abraão pergunta ao Senhor se destruiria a cidade se houvesse pessoas justas morando lá. E Deus assegurou a Abraão que se houvesse apenas 10 justos, não destruiria a cidade. Então, aqui está o texto falando que por causa dos 10 não a destruiria. Então, nós temos aqui uma lição que é fundamental. Deus é justo e misericordioso e disposto a poupar por amor aos justos. Uma curiosidade aqui, o número 10 citado por Abraão é muito significativo no judaísmo. Ele representa a mínima unidade de uma comunidade justa. Ou seja, se um judeu quer construir ali uma sinagoga, dizendo o seguinte:
é necessário primeiro se formar um quórum, ter ali 10 justos, para aí sim se iniciar ali uma comunidade de justos, algo ali que seja aceito, né? Aí uma curiosidade para os irmãos. Então, temos então a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Os anjos foram enviados pelo Senhor e quando chegaram na cidade, encontraram ali um nível de perversão absurda. Vimos que os homens da cidade queriam ali ter relações homoafetivas com os homens que estavam na casa de Ló. Na verdade, eram ali os anjos. Então, os anjos revelaram a Ló que a cidade seria destruída e que ele deveria fugir com a família. A esposa de Ló virou uma estátua de sal, devido a ter desobedecido a ordem de não olhar para trás. Ló e as suas filhas fugiram para as colinas, na cidade de Zoar, e enquanto estavam ali se abrigando em uma caverna, as suas 2 filhas, acreditando que elas e o pai eram os únicos que restaram vivos do Apocalipse, acharam que o mundo acabou, só temos nós, temos que dar continuidade com a humanidade. Pensando assim, elas embebedaram o pai, tiveram relações com ele e engravidaram. Os 2 filhos nascidos, a partir desse incidente, se tornaram os pais das nações de Moabe, os moabitas, e Amon, os amonitas. Então, com esse evento, nós ressaltamos aqui a necessidade de obedecer imediatamente à direção divina, não olhar para o passado com apego. A mulher de Ló, ela se apegou muito à cidade. Tô deixando as coisas para trás, eu gosto dessa cidade, e com isso ela olhou para trás. Um outro ponto também que nós aprendemos é de não nos precipitarmos, mas esperarmos em Deus um direcionamento para todas as coisas. As filhas de Ló, achando o mundo acabou, só temos nós, de forma precipitada e imediata, bebedaram o pai para se perpetuarem ali, né? Ter uma descendência para continuar ali o ciclo da humanidade no mundo. Ao invés de esperarem ali, bem, se Deus assim quis, vamos esperar agora a ordem dele, o que ele vai direcionar. Se um anjo apareceu lá, se somos nós os últimos aqui, o anjo aparecerá e dirá o que será feito, o que deverá ser feito. Então vamos ver com isso a origem de Moabe e Amon, a partir das filhas de Ló. E isso acaba demonstrando ali eventos traumáticos que acabaram repercutindo. São eventos que repercutiram e foram gerando impacto em gerações futuras. Quanta dor de cabeça surgiu por causa desses 2 povos. Depois chegamos em Gênesis 22 e fala ali sobre o quase sacrifício de Isaac. Então, lá em Gênesis 22, o verso 1, está escrito assim, deixa eu colocar aqui para os irmãos. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então, após cerca de 30 anos de silêncio, vivendo ali como um peregrino entre ali os filisteus, Deus finalmente chamou o fiel Abraão. E ele simplesmente respondeu: Hineni. Então, em hebraico, ele vai e responde: Hineni. Aqui estou, eis-me aqui. Né? Muito interessante esse notável Hineni. Sabe por quê? Porque é a única resposta registrada de Abraão ao próximo pedido de Deus. Pegue o seu filho, toma o teu filho agora, seu único filho, Isaque, a quem amas, olha só, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Temos aqui vários detalhes importantes. O Senhor ia mostrar um monte. A gente vê que não era uma coisa aleatória.
Ó, pega e sacrifica. Não era para pegar e sacrificar em qualquer lugar, ou ali mesmo, ou ir em qualquer lugar em Moriá, escolher um monte. Não. Temos que observar até os detalhes. Olha só. Deus ia mostrar qual era o monte. Você vê que são muitos mistérios ali escondidos, né? E codificados muitas das vezes. Agora, é importante nós notarmos que Abraão disse sim a Deus, mesmo antes de ouvir o seu pedido. E após tê-lo ouvido, nada mudou. O que valeu foi a sua disposição em atender o seu chamado. Vamos ver um dos momentos mais profundos de toda a história bíblica. A primeira ocorrência da palavra amor na Bíblia foi justamente aqui. Então, justamente nesse evento, nós vemos aqui a Havta, a quem tu amas. Olha só, a palavra amor aparece aqui pela primeira vez, amor Ahavá, e refere-se ao amor de Abraão por seu filho, no momento em que Deus pede ali para que Isaac fosse oferecido como sacrifício no Moriá. A palavra Ahavá, ela vem da raiz que significa dar. O amor é essencialmente um ato de doação sacrificial. A gente vê com isso uma referência clara à mensagem do Evangelho. Os irmãos lembram com isso? Está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, Isaac era ali o herdeiro tão esperado, o menino milagroso de Abraão, seu único filho de sua amada mulher Sara. O próprio Deus escolheu o nome de Isaac antes do seu nascimento, antecipando ali o riso e a grande esperança que traria a Abraão e Sara. Isaac representou ali todos os sonhos e aspirações de Abraão. À luz disso, pense só, imagine a agonia e a agitação que Abraão experimentou quando Deus lhe pediu ali que sacrificasse seu filho amado, insubstituível. Mas a gente não vê Abraão contestando. Em obediência total, ele esteve disposto a sacrificar o seu filho. Mas Deus providenciou um cordeiro no lugar. Tanto Isaac como Jesus sacrificaram as suas vidas em obediência. Ambos aceitaram ali a promessa de Deus e acreditaram que o amor era mais forte que a morte. A paixão e o sacrifício de Isaac foram um prenúncio dramático de algo bem maior que aconteceria. A paixão e o sacrifício de Jesus, o amado Filho de Deus. O sofrimento que nos lavou, nos purificou e restaurando assim os filhos da promessa a sua herança original. E é interessante que esse mesmo lugar, o lugar, ali naquele monte no Moriá, é o mesmo lugar onde Jesus, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado. O amor de Abraão por Isaac reflete o amor de Deus por seu filho. A gente vê várias ligações. Então, meus irmãos, desde o chamado de Abraão até o sacrifício de Isaac, nós estamos vendo uma progressão de uma jornada de fé. E isso tudo está apontando já para Jesus. E temos muito a aprender com Abraão. Obediência, hospitalidade, a confiança no impossível. E as promessas feitas a Abraão são cumpridas em Cristo, o descendente por meio do qual todas as nações são abençoadas. Temos aqui alguns pontos para refletirmos. Estamos dispostos a dizer Hinene, eis-me aqui, quando Deus nos chama? Confiamos nas promessas de Deus mesmo quando parecem impossíveis? Demonstramos hospitalidade e cuidado com os outros, assim como Abraão? Meus irmãos, isso aqui é importante para refletirmos. Avançando mais um pouco, por causa da obediência de Abraão,
vamos ver que Deus ele traz ali uma mensagem para Abraão. Vamos ver que ele recebe, né, muitas promessas, muitas bênçãos, e nós também somos alcançados por estas. Gênesis 22, verso 16. Diz assim: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos teus inimigos. Olha só, hein? Meus irmãos, isso tudo por causa da obediência. E no contexto aqui da nossa fé, da fé messiânica, como a gente vê que tudo se torna pleno nisso tudo, hoje eu até quero focar um pouco mais nesse ponto das promessas que nós fomos alcançados por crermos em Jesus. As promessas de Abraão chegaram em nós. Então, no contexto da fé messiânica, Abraão e Sara são figuras que apontam para verdades espirituais maiores. Representam a confiança nas promessas de Deus e a certeza que ele cumpre o seu propósito através das gerações. Eles não pensaram ali apenas no tempo presente, mas olharam para frente. Os filhos das nações, aqueles filhos da carne, como também os filhos da fé, filhos espirituais. Porque, meus irmãos, eles representam a confiança no Senhor, nessa fé. A herança prometida a Abraão, ela encontra sua plenitude em Jesus Cristo, que une judeus e gentios em uma única família espiritual. Paulo explica isso muito bem ali diversas e diversas vezes, mas vou colocar aqui um texto lá em Gálatas, no capítulo 3. Deixa eu colocar aqui, Gálatas 3, 29. Está escrito assim: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Olha só, meus irmãos. Eu gostaria de convidá-los nesse momento a pensar o seguinte: na nossa identidade como parte dessa família espiritual. E qual é o nosso papel na continuidade das promessas do Senhor? Assim como Abraão e Sara foram pilares da fé e da promessa, nós somos chamados para viver o nosso legado. Esse legado de Abraão, ele tem que ser continuado. E o legado de Abraão, ele refletiu o propósito de Deus. Então ele é o pai da fé. E nós temos que dar continuidade ao nosso pai na fé. Ele é conhecido como pai na fé, não apenas por, em sua época, ele ser ali o primeiro a acreditar em um Deus único, mas pelo seu exemplo de fé e de obediência, quando o Senhor chamou Abraão e prometeu que dele faria ali uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Olha só, todas as famílias da terra. De haver uma dimensão aqui já espiritual. Olha só, meus irmãos. Essa promessa não limitava-se ali apenas a descendentes físicos, mas a dimensão espiritual. Em Gálatas também, no capítulo 3, aqui nos versos 7 a 9, diz assim: Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha só, hein? Ele aqui foi até mais forte. Os filhos de Abraão não são aqueles que são da carne, não, os físicos não, mas são os da fé. Olha só. Hein? E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: Em ti serão abençoadas todas as nações.
Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Olha só, meus irmãos, que forte, hein? Eu li aqui do verso 7 até o verso 9. Então, muito forte isso aqui. O texto de Gálatas nos revela que a promessa de Abraão vai além de sua descendência biológica, mas aqueles que têm fé em Jesus Cristo são considerados filhos espirituais de Abraão e, portanto, participantes das mesmas bênçãos prometidas a ele. A aliança do Senhor com Abraão, ela apontava para uma redenção universal e culminava, apontava para Jesus, o descendente prometido, que trouxe salvação para judeus e gentios. Com a vinda de Jesus, a promessa de Deus ela alcança uma plenitude na nova aliança que une os judeus e gentios, essa família espiritual. Amém? Então, meus irmãos, nós temos esse privilégio de termos, né, essa herança que não é resultado ali de mérito humano, mas sim da graça divina. E em Cristo nós ingressamos nessa família. Mas fazer parte dessa família não é só um privilégio, mas também uma responsabilidade. Nós temos, por exemplo, lá em 1 Pedro, algo muito interessante, no capítulo 2, verso 9, e diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, hein? E olha só que interessante esse verso 10. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Então Pedro aqui ele descreve a identidade e o propósito dos que foram redimidos. Como família do Senhor, somos chamados a viver como sacerdotes reais, representando agora Deus diante das nações. Olha só, meus irmãos, e para isso nós precisamos refletir o caráter de Jesus, demonstrando santidade, justiça, amor, compaixão através das nossas ações. Nós somos chamados também a proclamar as boas novas e compartilhar a mensagem de Jesus com o mundo, trazendo ali luz para aqueles que estão em trevas. Precisamos entender que precisamos ser precisamos ser um exemplo de unidade. Assim como Jesus, ele uniu judeus e gentios, devemos promover a reconciliação e a paz, vivendo um corpo unido. Jesus disse o seguinte, que ele tinha ovelhas que não eram desse aprisco, mas queria conver o quê? Dele trazer a juntar para ser um só rebanho e um só pastor. Então agora, ó, unidade. Então, um outro ponto interessante aqui que ele diz que não erais povo. Então, aqueles que não eram povo, agora são povo de Deus. Interessante, né? Uma coisa que me chama a atenção, que o profeta Oséias, ele deu nome aos seus filhos como uma mensagem ao povo de Israel. E o seu filho mais novo recebeu o nome de Lo-Ami, que significa não povo. Esse nome, não povo, implica uma desconexão espiritual. Um estado de alguém que perde a identidade e a aliança com Deus, ficando ali fora do seu propósito, distante da presença divina. Então aqui em 1 Pedro é revelado um grande mistério. Entendemos que esse não povo aponta que antes de crerem em Jesus, eles eram estranhos às alianças da promessa, estavam separados de Deus. E essa separação, ela reflete o distanciamento que é causado pelo pecado. Há um exílio espiritual que afeta tanto judeus como gentios quando estão sem Jesus. Mas judeus e gentios que creem em Jesus são reunidos na mesma família,
sendo restaurados da condição de Lo-Ami, não povo, para Ami, meu povo. Essa inclusão que Jesus faz é vista como uma reintegração ao propósito original da criação, de ser um reflexo da glória de Deus na terra. E assim como Abraão e Sara viveram pela fé e confiaram nas promessas de Deus, nós, como descendência espiritual de Abraão, somos chamados a assumir nossa posição como membros ativos da família de Deus. Nós somos filhos, meus irmãos. Não precisamos realmente agir como filhos. Nós devemos abraçar essa identidade espiritual e cumprir o nosso propósito de refletir a glória de Deus em nossas vidas. E como eu posso fazer para refletir a glória de Deus? Agindo com amor, misericórdia, justiça, humildade, no lar, na comunidade, na nossa vizinhança, na rua, por onde nós formos, no trabalho. Então precisamos aprender a agir com paciência, com perdão, com amor. Nós precisamos demonstrar empatia, compaixão aos necessitados. Nós precisamos aprender a edificar uns aos outros, ser luz. Nós precisamos agir com integridade, honestidade. Nós precisamos até mesmo no trabalho, nosso dia a dia, ter um comportamento profissional, dar um bom testemunho, porque isso tudo é importante para que a gente consiga cumprir o que Abraão cumpriu e deixou para nós de exemplo. Refletir o caráter de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus e precisamos atrair outros através da luz da presença do Senhor. Não se trata aqui apenas de um casal que viveu há milhares de anos, mas sobre o plano de Deus de formar uma família espiritual composta de pessoas de todas as nações, de várias e várias gerações, que são unidas pela fé. Amém, irmãos? Então, que possamos confiar nas promessas do Senhor e caminhar ali em obediência, deixando um legado espiritual que glorifique o nome dele por gerações. Amém? Então, em Gênesis 25, vamos ver sobre Jacó e Esaú. É dito que durante a gravidez, Rebeca sentiu ali dores intensas, achando que iria morrer. Ela sentia como se duas forças travassem uma guerra dentro do seu útero. Caramba, o que é isso? Tentando matar uma ou outra ali, que negócio é esse? Segundo a tradição judaica, quando Jacó e Esaú atingiram ali a idade de 13 anos, deu para se perceber, já era evidente que eles já tinham escolhido um objetivo de vida diferente. Cada um tinha ali uma ideia de vida diferente. Era como se fosse o trigo e o joio crescendo juntos. Segundo conta a tradição, Jacó ele passava o dia todo em tendas, era um homem mais pacato, e ele tinha um temor a Deus, vivendo ali nos passos do seu pai. Já Esaú, no entanto, ele não estava muito interessado com isso, era uma pessoa irreverente, não ligava para nada, e a sua vida era perambular pelos campos, caçando animais, e segundo diz a tradição, Esaú era um ladrão e um assassino, inclusive chegou a matar e roubar pessoas que Abraão e Isaac teriam hospedado. É dito pela tradição que a única coisa boa que Esaú fazia era tratar bem o seu pai. Para não desagradar o seu pai, ele acabava ali mentindo sobre as suas ações. Não, pai, eu fiz isso. Pai, eu estou fazendo isso. Tal. E aí Isaac achou que Esaú era um homem bom, um homem temente a Deus. Até que Esaú começa a se relacionar com mulheres que seu pai pediu ali para manter distância. Ok? Estando a tradição judaica certa ou não, tenho aqui algumas perguntas para você. Quem você é? Jacó ou Esaú? Você busca as coisas espirituais ou busca as coisas materiais, o físico? O que é prioridade para você? Você busca a bênção ou trocaria a bênção por um prato de comida? Você prioriza o sagrado ou o secular? De forma análoga aqui, Jacó e Esaú representam duas forças que agem dentro de nós. Esaú representa a inclinação para o mal, os maus instintos, e Jacó representa a inclinação para o bem, os bons instintos.
Esaú quer tudo de imediato, é ele é imediatista, ele quer recompensa na hora. Eu não preciso da bênção da primogenitura, eu quero algo para agora, eu quero devorar esse prato de comida. Comeu e acabou. Ele não pensa no amanhã, no que está por vir, só pensa ali a curto prazo, ao que está ao alcance dos olhos. Já Jacó, ele pensa a longo prazo, ele quer a bênção, para através dessa bênção ele servir ao Senhor como uma posição de honra na sua família. Meus irmãos, a inclinação para o mal é o desejo da carne. Temos que tomar cuidado, porque às vezes esse imediatismo nos leva a precipitar. Precisamos escolher a bênção, a verdade, a justiça, ainda que demore para acontecer. Nós somos filhos do rei. Não podemos deixar que essa inclinação para o mal nos domine. A inclinação para o mal não traz felicidade, mas traz o prazer. E o prazer, por sua vez, é momentâneo. Quanto tempo durou o prazer de Esaú? Ele comeu ali o prato de lentilhas. Certamente por alguns minutos ele comeu, saciou a fome, se deliciou. Que delícia! Mas acabou de comer. Cadê o seu prazer? Acabou. A inclinação para o mal, ela pode proporcionar prazeres, mas esses são momentâneos. Algo que você estará satisfeito apenas por algum tempo. Lá em Romanos, no capítulo 8, e verso 5. Vou ler até o verso 9. Diz assim: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, olha só, hein? Não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que pelo Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha só, hein? Nós temos também em Gálatas, hoje nós estamos lendo bastante Gálatas, né? Ainda, meus irmãos, que estejamos fazendo uma leitura ali no ano, lá em Gênesis, eu gosto de mostrar para os irmãos esse complemento de toda a Escritura, porque tudo está conectado. Então, certamente muita coisa ali que o apóstolo Paulo, né, os demais apóstolos, né, Pedro, João, Tiago, tudo que eles escreveram ali, certamente eles tinham ali na sua mente o quê? A Escritura. E para eles, na época, a Escritura era o Antigo Testamento. Então é importante quando nós conseguimos fazer essas conexões de forma a entender a Bíblia de forma plena, né? Então venhamos aprender melhor. Então a gente faz essas conexões. Então aqui em Gálatas 5, no verso 16, está escrito assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Olha só, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não consegueis fazer o que quereis. Então, é uma luta. Mas se nós vivemos pelo Espírito, nós precisamos o quê? Andar também sob a direção do Espírito. Ok? Meus irmãos, tem um provérbio secular que diz assim: dentro de mim há dois cachorros. Um deles é cruel, muito mau, e outro muito bom. Os dois estão sempre ali brigando. O que ganha a briga é aquele que o alimenta mais frequentemente. Então, se eu deixar um deles passando fome, vai estar fraco, não vai conseguir vencer. E aí fica a pergunta: o que você tem alimentado? O espírito ou a carne? Faça a sua parte, meu irmão. Busque uma vida de santidade, intimidade com Deus. E essa ajuda Deus
para vencer as tentações. Peça forças, Senhor, está difícil. Tem um texto em Isaías, que é bastante conhecido também. Olha como é interessante quando nós conseguimos fazer essas conexões. Passa a edificar ainda mais, né, a nossa fé, enriquece, né, o nosso estudo, quando nós não focamos apenas, né, numa leitura ali, mas quando nós conseguimos alcançar a parte espiritual. Não é apenas o ler, mas eu compreender, querer viver isso e pedir ao Espírito Santo: Senhor, me molde, quero fazer sua vontade. Isso é muito importante. Isaías 64:8 diz assim: Mas agora tu és nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das suas mãos, das tuas mãos. Está difícil de vencer os desejos da carne? Devemos pedir a Deus que nos ajude a escolher pelo caminho da vida, da bênção, o caminho que nos leva a seguirmos a vontade de Deus. Precisamos que Deus nos conceda ali a capacidade de entender o seu amor e venhamos também a amar. Que nos ajude a entregar, né, uma vida que realmente esteja de acordo com a sua vontade. Que nós venhamos a entregar um coração a Deus de acordo com a sua vontade. E venhamos aprender a andar na sua luz. Amém, irmãos? Então vamos agora para uma outra parte do estudo. Jacó, ele parte de Beceba e vai em direção a Harã. Jacó, fugindo ali do seu irmão furioso, ele sai de casa. Está no momento agora de vulnerabilidade, porque acostumado a viver ali com os seus pais, ele estava rumo ao desconhecido. Então, saiu ali de um ambiente conhecido para um ambiente desconhecido. Ele não sabia o que o aguardava, mas ele estava aqui prestes a vivenciar um dos momentos mais significativos da sua vida. Um encontro com Deus e um sonho extraordinário. Muito interessante. E assim como Jacó, nós também somos muitas das vezes tirados da nossa zona de conforto. Deus nos conduz ali por desertos, incertezas, para que venhamos a confiar nele e assim nos leva ali para o lugar da sua revelação. Bem, meus irmãos, no capítulo 28, verso 11, diz o seguinte: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. O interessante em hebraico é esse "e chegou ao lugar", porque algumas traduções vão falar chegou a um lugar, mas em hebraico aqui é bamakom. Então, o bamakom a gente vê um artigo definido, significando o lugar. Sendo assim, o hebraico seria literalmente em o lugar. Sendo assim, no lugar. E segundo a tradição judaica, este seria o mesmo lugar aonde Abraão levou Isaque para ser sacrificado. Inclusive, existe na tradição judaica também um ensinamento de que a mesma pedra que Abraão, né, teria usado ali para tentar sacrificar Isaque, essa mesma pedra Jacó descansou a cabeça, no mesmo lugar, segundo a tradição judaica. E também, segundo a tradição, neste mesmo lugar foi construído o templo em Jerusalém. Interessante, né, meus irmãos? Bem, aqui no capítulo 22, verso 4, lá atrás, né, voltando um pouquinho, lembra que nós lemos viu o lugar? Em hebraico, também com artigo definido, hamakom, o lugar, certo? E aí nós encontramos o momento ali do sonho de Jacó. Nesse sonho, a escada, né, muito conhecida. Gênesis 28, 12 a 17. Vamos ver que ele sonhou com uma escada que, né, foi colocada na terra,
cujo topo chegava aos céus, os anjos do Senhor subindo e descendo sobre ela, e acima dela estava o Senhor, que disse a ele, né, eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, o Deus de Isaque, darei a ti a sua descendência essa terra em que estás deitado. E novamente ele falando sobre que a sua descendência seria como o pó da terra. Muito interessante e também tem muitos detalhes aqui, muito importantes também, reveladores desse texto. Meus irmãos, esse sonho, né, com a escada, essa conexão entre o céu e a terra, a ponte entre o divino e o humano, a gente vê que em Jesus essa conexão ela se concretiza, porque ele é a escada viva que nos liga a Deus. Essa visão veio a Jacó em um momento ali de medo, um momento de incerteza, e Deus quis reafirmar que Jacó não estava sozinho. Deus estava com ele, renovando ali as suas promessas, garantindo uma presença protetora. E é interessante que lá em João, no capítulo 1, verso 51, diz o seguinte: e acrescentou, é Jesus dizendo, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bastante interessante, né? Nos lembra essa visão de Jacó da escada aos céus, e os anjos do Senhor, né, subindo e descendo. Cristo é o caminho para Deus, é a porta do céu. E assim como Jacó viu essa ponte, né, essa conexão em um momento ali de vulnerabilidade, também encontramos em Cristo o nosso acesso ao Pai nos momentos ali de maior necessidade. Com isso nós temos aqui várias lições que nós aprendemos. Primeiro, Deus cumpre os seus propósitos apesar de falhas humanas. A gente vê que Esaú age errado. Jacó enganou seu irmão, teve que fugir dele para conseguir, né, ter a sua vida poupada. Mas a gente vê o quê? E com as experiências que ele viveu, Deus estava demonstrando a sua graça diante dele. E Deus foi moldando o caráter, foi transformando. Deus está sempre agindo em nossas vidas de forma ativa. E com essa visão da escada, a gente vê que Deus queria revelar a sua presença. É muito interessante como Deus age com cada um de nós. E servir a Deus, muitas vezes, não significa que teremos uma vida fácil. Mesmo após essa experiência sobrenatural, Jacó ele enfrentou tribulações. A presença de Deus nos livra na aflição, refina o nosso caráter, fortalece a nossa fé. Mas a gente vê ele passando por cada coisa ali com Labão, e mesmo diante de Labão ali, ele foi enganado, né? Ele passou por muita coisa. A gente vê que a escada de Jacó também aponta para Cristo, né? Então a gente vê muitas simbologias bíblicas. Em Jesus nós temos o quê? A porta para o céu, o caminho para a casa do Pai. Então, com isso, meus irmãos, é interessante o quão a Bíblia é verdadeira. Porque a gente não vê ali um livro que tenta mostrar que tudo é perfeito, que as pessoas são perfeitas. A gente vê muita falha ali, as pessoas, né, errando. Então, com isso, a gente não vê que não é um livro que quer esconder as falhas humanas. Muitas vezes, né, alguns falam, caramba, minha família é cheia de problema. De repente a pessoa acha que tem uma família ali disfuncional. Olha só a família de Jacó, quanto problema. Tentou fugir do irmão, queria matá-lo. Um enganando o outro. A mãe tomando partido de um, o pai tomando partido de outro. Então a gente vê família com complicações. Famílias com complicações. A gente vê depois Labão enganando Jacó. Meus irmãos, então não é mole não. Então lá no capítulo 29, verso 30, nós temos também, né, mais questões importantes. A gente vê que Jacó se uniu a Raquel, que ele amou mais a Raquel do que Lia, e que ele teve que servir a Labão outros 7 anos por Raquel. Então a gente vê que não é um modelo ali ideal de família. A de Jacó não foi um modelo ideal, né? Todos nós buscamos, alguns alcançam, outros infelizmente passam por alguns perrengues, algumas complicações, brigas familiares, mas enfim, é a vida. Infelizmente, a partir do momento que o pecado entrou no mundo,
aí com as falhas, com o caráter humano que é falho, com a dureza de coração do homem, esses problemas vão surgindo. Nós temos que pedir ao Senhor que molde o nosso coração, transforme o nosso ser e venhamos a ser cheios do Espírito Santo, cheios da luz do Senhor, para que realmente possamos agir bem, né, com a nossa família, né, sendo ali bons filhos, bons pais, bom esposo, uma boa esposa. Então, e é por isso que é bom a gente ver que a Bíblia não esconde nada, porque nós podemos aprender com os acertos e com os erros de cada um. Poucas famílias na Bíblia nós podemos dizer aqui que são modelo de família ideal, porque a gente vê que Jacó não era, a gente vê as coisas que Davi passa, que cada pessoa ali passa, então a gente vê que são muitas complicações, mas podemos usar esses modelos para falar, ó, isso aqui foi bom nesse sentido, isso aqui foi ruim, e sempre nos adequarmos de forma que a nossa família venha andar na direção certa e que seja uma família de pessoas fiéis e tementes a Deus. Amém? Bem, meus irmãos, a gente vê que há uma rivalidade entre Raquel e Lia, entre suas servas Bila e Zilpa, querendo gerar mais e mais filhos, aquela disputa. Enfim, a gente vê que era um momento de muita disfunção familiar. Aí os filhos vão crescendo, também tem vários problemas, discussões entre os filhos, a gente vê que vamos ver mais para frente algo que fizeram com José, e vou deixar mais para frente disso. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: Jacó saiu da sua zona de conforto, saiu para o desconhecido, mas ele recebeu ali a bênção extraordinária de seu pai Isaac. Seu pai Isaac falou que o orvalho do céu, a riqueza da terra, a abundância de grãos e vinho novo estaria sobre ele. Então, ainda que a jornada tenha começado de forma humilde, dormindo ali ao relento, sem abrigo, apenas com uma pedra como travesseiro, nós vimos que a bênção do Senhor alcançou a Jacó. E em Jacó nós vamos ver uma herança espiritual. A gente viu esse sonho, a gente viu a promessa do Senhor sobre ele. E da onde que surgiram as 12 tribos de Israel? De Jacó. Jacó recebe um novo nome, Israel. Eu estou querendo pular um pouquinho para não me estender tanto, mas talvez você esteja passando por um momento ali de deserto, um momento de medo, incerteza, assim como Jacó. Lembre-se que Deus está com você, mesmo em meio às adversidades. Essa visão da escada aí, lembre-se que o Senhor, Ele protege, o Senhor, Ele está sempre com você, por onde você for. Não há nada que não aconteça conosco que Ele não tenha conhecimento. A jornada de Jacó nos ensina que mesmo em situações imperfeitas, Deus está sempre no controle, transformando desafios em bênçãos e cumprindo ali seus propósitos. Temos no capítulo 32, verso 24, mostrando ali que Jacó ele ficou sozinho, nesse momento ali em que ele busca reconciliação com seu irmão, ele manda a sua família ali adiante, e ele acaba ficando para trás, fica sozinho, e ele vai e luta com o homem, e vai lutando até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, o homem vai e toca na coxa de Jacó, e esta deslocou enquanto lutava com ele. A gente vê esse evento muito interessante, e este homem é identificado como o anjo do Senhor. E durante essa luta, vamos ver que Jacó recebe um novo nome. Ele diz que não deixaria ir se não fosse abençoado. E aí esse homem perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E aí esse homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Muito interessante. Olha só, meus irmãos. Esse homem que é identificado posteriormente como o anjo do Senhor. Olha só. E Jacó recebe esse nome, Israel, aquele que luta com Deus. Posteriormente, vamos ver que Jacó deu ao lugar o nome de Peniel,
dizendo: de fato vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. O nome Israel, ele tem três significados principais, que é lutar com Deus, príncipe de Deus e reto perante Deus. E quanto a esse homem misterioso que lutou contra Jacó, nós temos ali, pegando cada texto ali, a gente vê que ele lutou com Deus. Lá em Oséias, no capítulo 12, verso 3 e 4, é dito que ele lutou com Deus. Vamos ver que na narrativa ali vai se referir que o adversário de Jacó é um homem e é o anjo do Senhor ao mesmo tempo. Então parece uma contradição, tem uma aparente contradição, mas devemos considerar isso aqui como uma manifestação divina em forma humana. Jacó disse: vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. E sabemos que Deus, em sua plenitude, ele é invisível, é inacessível. Como pode isso acontecer? Mas, ao mesmo tempo, os textos bíblicos, nós vemos pessoas que viram o Senhor. Então, como entender isso tudo? É uma manifestação visível do Senhor. Inclusive, nós estudamos na teologia sobre as teofanias ou cristofanias, que são manifestações de Deus em forma humana. E nós acreditamos que é o próprio Cristo que aparecia ali mesmo no Antigo Testamento, antes do seu nascimento, vindo ali de uma mulher, mas se manifestando de forma humana. Bem, irmãos, nós temos vários textos no Antigo Testamento que nós entendemos assim dessa forma. Okay? Muitos teólogos vão conversar a respeito disso. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, ele diz que o Messias apareceu para Jacó em forma de homem, sendo chamado de Deus. Está em História Eclesiástica 2:9. Orígenes, ele disse que Jacó viu Deus, e esse Deus, obviamente, era Jesus encarnado, no caso, o próprio Cristo. E ele destaca trazendo um texto de João, que é João capítulo 14, verso 9. Aquele que me viu, viu o Pai. Então, deixa eu colocar aqui João. Vamos ver que Jesus disse para Filipe: há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Muito interessante, né? Então, podemos dizer que é plausível essa afirmação que Jacó lutou contra o próprio Senhor, e aqui o próprio Senhor Jesus sendo manifestado em forma humana. Mas trazendo aqui para uma reflexão pessoal, meus irmãos, cada um de nós temos lutas espirituais semelhantes. E assim como Jacó recebe um novo nome, Deus deseja dar-nos um novo significado, uma nova identidade. Quero que você pergunte a si mesmo: estou lutando por uma bênção de Deus? Estou disposto a ser transformado por seu amor? Nós precisamos ser bênção. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 17, um texto que eu acho bastante impactante para aquele que deixa ser transformado pelo Senhor, entende que apesar de termos momentos ali de tribulações, momentos de batalhas, momentos muitas vezes de temos que passar por tantos empecilhos e dificuldades da vida, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, no qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Nós vamos receber um novo nome. Olha só, meus irmãos, assim como Jacó recebeu o nome Israel. Agora temos uma grande questão. Deus está fazendo um grande apelo para que a gente venha se reconciliar, para que a gente venha a ter uma vida transformada, uma vida que reflita a glória do Senhor. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que o creem.
Então, assim como Jacó, nós precisamos reconhecer as nossas falhas, nos render e permitir que Deus nos transforme. Que a nossa oração hoje seja: que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero que você repita agora, junto comigo, algumas afirmações de fé. Eu vou falar aqui e você vai repetir aí, ok? Vamos lá. Eu sou um filho amado de Deus. Sou plenamente conhecido por Deus e Ele me aceita incondicionalmente. Jesus morreu para que eu pudesse viver. Estou seguro por causa do amor de Deus por mim. Deus está sempre comigo. O Senhor nunca me deixará nem me abandonará. Nada pode me separar do amor infalível e invencível de Deus. Eu não sou condenado. Passei da morte para a vida. Eu sou salvo e não irei envergonhar. Sou perdoado e declarado justo. Fui escolhido por Deus para conhecê-lo. Estou seguro pelo poder de Deus. Deus ouve minha oração e atende às minhas necessidades. Tenho paz com Deus. Deus cuida de mim e não me quer ansioso. O próprio Deus prepara um lugar para mim. Sou bem-vindo à mesa de Deus. Deus se deleita em ouvir a minha voz. Não sou mais escravo do medo ou do pecado. Estou livre para amar. Fui curado da minha dureza de coração. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um vaso do Espírito Santo. Sou um mensageiro da graça. Sou abençoado com todas as bênçãos do Messias. Deus me concede sabedoria e luz. Mesmo que eu morra fisicamente, viverei para sempre com Deus. Tudo posso através do Messias que me fortalece. Então, meus irmãos, a bênção existe para você. Embora você precise lutar, exercer a fé, se apossar ali verdadeiramente da identidade em Cristo, que Deus te ajude a responder a esse chamado, a essa nova identidade, por esse novo nome que Ele chama você. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos seguindo com a nossa leitura diariamente. Deus os abençoe.